A gente tem conteúdo de Business as Mission, negócios como missões. A gente tem conteúdo de empreendedorismo que missional. É isso? Business as Mission é um termo que vem do Pacto de Lausanne. A gente tem John Stott, uma grande referência do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne é um pacto de justiça social, de transformação do mundo a partir da renovação de todas as coisas, da implantação do reino de Deus em todas as nações. E o Pacto de Lausanne se preza também para entender como o evangelismo global acontece. Então, Business as Mission é um termo que significa negócios como missões, que surgiu, a gente tem um grande nome, por exemplo, de um livro chamado Fazendores de Tendas, do Patrick Lai, que é um livro brutal, assim, de 900 páginas, vermelho. Inclusive, você pode comprar esse livro. E esse livro dos Fazedores de Tendas, ele baseado em Apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Apóstolo Paulo se autossustentava a partir das suas tendas. E como nós podemos ser missionários em contextos de perseguição, e o termo surgiu assim, aonde você tinha BAN. O que era um BAN? Era uma startup de Business as Mission, era um projeto de empreendedorismo missional que podia maquiar ali para o governo de um país perseguidor como Coreia do Norte, como uma China, por exemplo, o teu escritório de uma padaria, de uma barbearia, de um escritório de advocacia, que você poderia trabalhar com tecnologia, com comunicação e tal, fazer seu serviço, só que, na verdade, o que você está fazendo é plantando uma igreja, evangelizando, alcançando pessoas a partir disso. Então, Business as Mission é você usar o empreendedorismo como a sua fonte de missão evangelística. Não é uma igreja, mas ela atende às necessidades de uma igreja. Sim. Inclusive, eu acredito que toda igreja hoje deveria ser uma plataforma de Business as Mission também, porque ela se tornaria autossustentável. As igrejas ficam dependendo de oferta, cara. Como que uma igreja se torna autossustentável? Ela pode se plantar e criar um projeto. Olha só, olha como não tem lógica, como é ilógico como nós fazemos igreja. O cara aluga um barracão e ele paga 30 dias. E ele usa 4 domingos. E ele paga 4 dias. É totalmente... Desculpa, ele usa 4 dias. É totalmente insustentável financeiramente falando. Ah, não, mas eu abro aos sábados. Beleza, 8 dias. Você usa 8 dias o teu prédio e o teu prédio fica fechado das 8 às 6 todos os dias. Aí o que você pega? Você pega um pastor lá em Atlanta, nos Estados Unidos, criou um coworking, escritório colaborativo no espaço da igreja. A igreja se desmonta, monta um coworking. Nesse coworking as pessoas estão se salvando, se batizando, conhecendo Jesus, sendo evangelizados por Cristo. E aí ele criou uma escola de segundo turno no espaço da igreja, ele tinha um outro espaço anexo. E aí tá todo mundo lá, convivendo, vivendo um ambiente de existência ali. Há uma questão, e eu quero trazer isso agora dentro desse tema de Business as Mission, que é a carta de Tertuliano para o exército romano. Você já leu essa carta? Não. Tem uma frase que provavelmente você conhece, que é: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Conhece essa frase? De Tertuliano. Tertuliano, pai da igreja, a gente está falando do século III, mais ou menos. E Tertuliano escreve isso para o exército romano, só que as pessoas só sabem essa frase. Não sabem o que ele escreveu na carta. O que ele escreveu na carta é: nós estamos preenchendo tudo que vocês têm. Os vossos bosques, as vossas padarias, as vossas prefeituras, os vossos centros comerciais. E aí ele termina a frase dizendo: nós não deixamos nada para vocês além dos nossos templos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Só que hoje a gente pode dizer totalmente o contrário. Nós deixamos a praça política, os centros comerciais, a Faria Lima, as ruas e deixamos tudo para vocês. Não ficamos com nada além dos nossos templos. O contrário. A gente fez o contrário. O movimento contrário. Se fecharam. E por que isso aconteceu? A igreja precisa entender. Por causa de Constantino. Constantinopla. Porque vamos criar a igreja-estado. Uhum. Vamos centralizar as coisas dentro da igreja. Uhum. Então, se a gente centraliza as coisas dentro da igreja, por que eu preciso dos outros? Vamos separar o sagrado do profano. Todas essas atividades seculares são profanas. O que é sagrado está dentro do templo. A gente centraliza o poder aqui junto com o Estado e o templo. Então, a igreja tem que ficar dialogando com o Estado, que é horrível, porque ela tem que ficar fazendo concessões, ficar com medinho do Estado, criando várias coisas para ter o Estado como aliado, para poder ter seus templos. Ela não se torna autônoma, autêntica, bíblica. Quando a gente olha para a igreja de Cristo, ela é totalmente contra o que estava liderando ali, que era o Estado romano.